Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito do filósofo do prazer, Epicuro. Assim como Freud, Epicuro também na sua época sofreu muito pelas palavras que utilizou, pelos conceitos que defendeu. E assim como Freud, eu me arriscaria a dizer que também as críticas feitas a Epicuro foram feitas por pessoas que nunca leram sua obra e nunca compreenderam a ideia que ele transmitia. Visivelmente são críticas completamente desentendidas. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na situação onde seus contemporâneos o chamavam de depravado, pervertido, por ele defender uma filosofia dos prazeres, quando na verdade o prazer que Epicuro se refere é um prazer muito primário, um prazer de ordem muito mais de se contentar com o pouco do que necessariamente da luxúria que era atribuída a ele. Por sinal, muitos se criavam mitos acerca da sua escola, que era em um belo jardim, onde se dizia que ele promovia orgias, onde ele fazia as mais diferentes festas e bacanais, quando na verdade era justamente contra isso que ele lutava. Ele afirmava que a luxúria, que o prazer através das bebidas, do sexo, tendia a levar as pessoas sempre à dor. Epicuro ele defende muito que a busca da felicidade ela é em função do prazer e de se evitar a dor, de se retirar da vida a ideia de dor e se obter prazer. Eu me arriscaria a utilizar a interpretação posterior do Freud de desprazer, já que a gente sabe que não necessariamente a dor é desprazer. Muitas pessoas, por sinal, se satisfazem muito na dor. Então eu me arriscaria a fazer uma nova interpretação da ideia filosófica de Epicuro, utilizando a ideia de busca de prazer e evitabilidade do desprazer, que é a leitura que Freud faz posteriormente. Freud não coloca em nenhum momento que eu tenha lido, pelo menos até hoje, a influência de Epicuro na sua teoria, até mesmo porque Freud não foi uma pessoa que atribuiu muito crédito aos filósofos. Em algumas obras sim, mas um pouco mais raro. Ele tinha uma certa relação um pouco conturbada com a filosofia, uma relação de amor e ódio, mas existem alguns aspectos da filosofia epicurista que é quase impossível não nos remeter a alguma coisa de Freud. Aqui estão as referências, a referência bibliográfica, mais precisamente, do texto no qual eu retirei as frases que eu vou estar apresentando aqui, fazendo comentários a respeito delas. Então, essas frases elas estão no texto do primeiro volume da coleção Os Pensadores. Quem quiser estar indo buscar na íntegra o texto, só está acessando o primeiro volume da coleção Os Pensadores, através dessa referência, vai estar tendo acesso a essas frases. E vamos começar então com a primeira frase que eu selecionei do Epicuro para estar comentando e para termos um pouco melhor ideia a respeito da sua filosofia e do que ele defendia. Nunca se protele a filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro nem demasiado maduro para conquistar a saúde da alma. E quem diz que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou, assemelha-se ao que diz que ainda não chegou ou já passou a hora de ser feliz. Então nós percebemos aqui nessa frase de Epicuro a ideia de se atingir a felicidade através da filosofia, assim como uma saúde da alma possível através do pensamento, da capacidade de raciocinar, capacidade de se filosofar a respeito da vida. Em nossa próxima frase, Epicuro afirma que deve servir a filosofia para que possa alcançar a verdadeira liberdade. Então, a mesma ideia também de que, além da saúde da alma e da felicidade, a filosofia é capaz de proporcionar a liberdade, pois é através da filosofia e do pensamento
que adquirimos conhecimento para uma vida verdadeiramente livre. Assim como realmente a medicina em nada beneficia, se não liberta dos males do corpo, assim também sucede com a filosofia, que se não liberta das paixões da alma. Então, a ideia aqui de que através da filosofia você é capaz de se livrar das paixões da alma para encontrar a felicidade e a saúde. Aqui lembrando que paixão era entendido, e na sua etimologia da palavra tem esse significado, vindo de patos, sofrimento intenso ou sentimento intenso. E nesse sentido, a ideia aqui de Epicuro é que aquela paixão, aquela coisa que nos controla, os vícios, a necessidade exacerbada de prazer muito elaborado, tudo isso nos condena. E através da filosofia e da compreensão da vida e do mundo, nós podemos nos libertar disso. O ser bem-aventurado e imortal não tem incômodos, nem os produz aos outros, nem é possuído de iras ou de benevolências, pois é no fraco que se encontra qualquer coisa de natureza semelhante. Aqui, Epicuro está se referindo como bem-aventurado e imortal os deuses. Então, uma das preocupações da filosofia epicurista, além de libertar o ser humano da ideia e do medo da morte, é também libertá-lo do medo e da dependência de Deus ou de deuses. Então, na ideia da filosofia epicurista, os deuses são seres que não têm nenhum motivo nem propósito em produzir incômodo aos humanos e nem mesmo benevolências. Isso quer dizer que você nem vai ser prejudicado nem ajudado pelos deuses. Se eles existem, eles estão cuidando de assuntos mais importantes do que a nossa vida. Portanto, cabe a você ter domínio sobre a sua vida sem esperar nada de um Deus ou de deuses e nem mesmo temer nada deles. Pois se eles se dessem ao trabalho de produzir mal ou então ajudar-nos, eles seriam fracos. Habitua-te a pensar que a morte nada é para nós, visto que todo o mal e todo o bem se encontram na sensibilidade, e a morte é a privação de sensibilidade. Ou seja, a dor, a falta, tudo que nós só sentimos porque estamos vivos. Portanto, se morrermos, não sentiremos mais nada disso. Então, não há motivos para se temer a morte. Como eu mencionei antes, a filosofia epicurista ela busca muito essa libertação do ser humano da ideia ou do medo da morte, assim como dessa ideia de esperar ou atribuir a deuses benefícios ou malefícios da sua vida. É insensato aquele que diz temer a morte, não porque ela o aflija quando sobrevier, mas porque o aflige o prevê-la. O que não nos perturba quando está presente, inutilmente nos perturbará também enquanto o esperamos. Ou seja, se a morte não está aqui, por que se incomodar com ela? Já que quando ela estiver aqui, eu não estarei mais. Então é uma frase que é comumente traduzida ou simplificada de que não temos por que temer a morte, já que quando estamos vivos a morte não está presente, e quando a morte está presente não estamos mais vivos, portanto não há sentido temê-la. O essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima, e desta somos nós os amos. Ou seja, nós somos felizes a partir daquilo que sentimos, daquilo que temos dentro de nós, também comumente simplificada para uma frase criada posteriori, que é a felicidade encontra-se dentro de nós. Então é mais ou menos isso que já preconizava o Epicuro, afirmando que
A condição da felicidade está em nós e nós somos donos de nós. Portanto, a felicidade depende de nós. Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos todas as escolhas, ou toda a escolha ou recusa, e chegamos a ele valorizando todo o bem com critério do efeito que nos produz. Aqui, para mim, se assemelha muito à ideia da psicanálise freudiana, que é o prazer como um princípio de vida, como um motor, o desejo e a busca pelo prazer como um motor da vida. Nossa próxima frase formula a seguinte interrogação a respeito de cada desejo: que me sucederá se cumpre o que quer o meu desejo? Que me acontecerá se não se cumpre? Epicuro divide, e eu vou trazer logo à frente uma frase que mostra isso, os prazeres em naturais e necessários, naturais e não necessários, e não naturais e não necessários. E é nesse direcionamento que ele se faz essa pergunta: o que me acontece se eu não obter o que desejo? O que me acontece se eu obter? E aí ele defende também uma outra frase mais adiante, que se eu não obter o desejo não me gera dor, significa que esse desejo não é necessário ser obtido e que possivelmente desejá-lo sem essa necessidade irá me gerar dor. Aqui que eu trago a frase dele que explica o que eu mencionei anteriormente. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros são naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos apenas de uma vã opinião. Quais são os desejos naturais e necessários? A alimentação, por exemplo. Eu desejo comer algo e eu preciso comer algo para que eu possa sobreviver. Quais são os desejos naturais e não necessários? Por exemplo, o ato sexual. O ato sexual é um desejo que, apesar de natural, não é essencial para a minha sobrevivência. Eu consigo sobreviver sem ele. Já um desejo não natural e não necessário é, por exemplo, o desejo de um carro. Eu não preciso dele para sobreviver e ele não é natural, não é algo vindo da natureza. E Epicuro nos diz que devemos aproveitar ao máximo os desejos naturais e necessários, ter uma dosagem em relação aos desejos naturais e não necessários e evitar de todas as formas os desejos não naturais e não necessários, pois eles sempre vão nos trazer sofrimento. Aqueles desejos que não trazem dor se não são satisfeitos, não são necessários. O seu impulso pode ser facilmente posto de parte quando é difícil obter a sua satisfação ou parecem trazer consigo algum prejuízo. Então, se, como eu mencionei antes, a não satisfação do desejo não irá me gerar dor, significa que eu não preciso satisfazê-lo. E se ele é difícil de ser obtido ou vai me trazer algum prejuízo obtê-lo, eu deixo de lado. E consideramos um grande bem o bastar-se a si próprio, não com o fim de possuir sempre pouco, mas para nos contentarmos com pouco no caso em que não possuamos muito, legitimamente persuadidos de que desfrutam da abundância do modo mais agradável aqueles que menos necessidades têm, e que é fácil tudo o que a natureza quer e difícil o que é vaidade. Novamente, trago o exemplo de que, por exemplo, a alimentação nos é fácil e nos é prazerosa, diferente daquilo que é vaidade, como um carro novo, como uma roupa cara, como uma casa nova, que não nos é necessário, não é natural, é vaidade, é mais difícil conseguir
e a chance de eu obter sofrimento no processo para conseguir é maior. A quem não basta pouco, nada basta. Então, quem não tem a condição de se satisfazer com o mínimo, dificilmente se satisfará com alguma coisa. Aqui me faz lembrar muito a situação da política no nosso país, no qual pessoas que têm condição financeira altíssima, que ganham salários exorbitantes, ainda precisam, entre aspas, se precisam muito relativo, furtar, roubar mais dos cofres públicos. Por quê? Porque quem não se contenta com o pouco que tem, nunca se contentará, indiferente a quanto estiver. Eles nos mostram claramente isso. Nossos políticos deixam evidente que mesmo tendo milhões, ganhando fortunas, ainda roubam, porque buscam aquilo que nunca terão. Quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente se prepara para o amanhã. Então também nos faz pensar um pouco a respeito da antecipação que nós estamos, muito uma antecipação do futuro, muito vivendo o presente sempre em função do futuro e se esquecendo de que o presente tem o seu valor, de que o amanhã chegará no seu tempo e que não temos por que antecipá-lo, mas sim aproveitar o momento presente. Seguindo a mesma ideia de pensamento, a vida do insensato é ingrata, encontra-se em constante agitação e está sempre dirigida para o futuro. Aqui também nos dando essa noção de que quando não temos a sensatez de viver o presente, vivemos uma vida ingrata, porque desperdiçamos o nosso tempo presente sempre correndo atrás de um futuro. E um futuro que, quando chegar, se tornará presente, estaremos correndo atrás de outro futuro, até a morte. Recordemos que o futuro não é nosso, nem de todo não nosso, para não termos de esperá-lo como se estivesse para chegar, nem nos desesperarmos como se em absoluto não estivesse para vir. Então, aquela mesma ideia, há um futuro, eu posso minimamente dar encaminhamentos para ele, mas eu vou viver o presente. Eu vou aproveitar esse momento, que é o que eu tenho em mãos, pois o futuro não me pertence. Ele não é totalmente excluso a mim, minhas ações no presente irão, de certo modo, moldá-lo, mas também eu posso viver um presente totalmente em função do futuro, e uma única ação, uma única situação alterar completamente a possibilidade do meu futuro. Não temos tanta necessidade da ajuda dos amigos como de confiança na sua ajuda. Essa frase para a psicologia é de uma riqueza imensa, porque frequentemente nós trazemos isso em discussões dentro da psicologia, que é muito mais importante para as pessoas saberem que elas podem contar com alguém do que necessariamente o que essa pessoa pode fazer por elas. Então, muitas vezes não é que o sujeito espere de você um favor, espere de você que você faça algo por ele, mas o fato dele não se sentir tão sozinho no mundo, o fato dele saber que ele tem alguém que se importa, que se preocupa, que se incomoda com a situação dele, já lhe basta para tornar a vida dele mais serena. E isso nos é apresentado aí por Epicuro há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, creio eu, mais de 2000 anos, já que ele viveu de 342 a 70 AC. Aqui novamente a referência, então, para quem quiser buscar essas frases na íntegra no livro da coleção Os Pensadores. Gostaria de agradecer a todas e todos pela atenção durante este vídeo. Inscrevam-se no canal, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo.